Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama MS. Nesta terça-feira, 2 de abril, nós vamos falar sobre a maior investigação contra a corrupção do Brasil, a Operação Lava Jato. Nesta edição, vamos entender tudo sobre este assunto. Olá, tudo bem com você? Então, as primeiras investigações começaram em março de 2014 na Justiça Federal de Curitiba. O trabalho envolveu 4 organizações fraudulentas lideradas por doleiros, entre eles aí Roberto Youssef. Depois dessa fase, o Ministério Público Federal passou a recolher provas de um gigantesco esquema de corrupção que envolveu inicialmente a Petrobras e depois se ramificou e aí até hoje atinge nomes de peso da política nacional. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o advogado Newley Amarilla. Muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui com a gente. E eu começo a conversa já perguntando que elementos foram determinantes para que essa operação obtivesse tamanho alcance e efetividade. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu penso que, na verdade, houve um encontro, uma consonância de vontade popular. Lembram bem todos que em 2013 nós tivemos aquele movimento contra o aumento do Vale Transporte em São Paulo, da passagem de ônibus. E aquilo praticamente que criou no país algo que todos esperávamos, que justamente um catalisador que pudesse reunir toda a indignação das pessoas. Já vimos do Mensalão, né? E todos acompanharam na televisão o julgamento do Mensalão pelo STF. Então, me parece que justamente aí, vindo a calhar a tal da Lava Jato, em Curitiba, houve um encontro de vontades, não é, do Judiciário, do Ministério Público, de todo o povo brasileiro, e deu-se um basta àquela impunidade que antes existia. Isso se personificou na pessoa do juiz Moro e no procurador da República, Deltan Dallagnol. De modo que, como aconteceu na Itália, na década de 90, a Operação Mãos Limpas, no Brasil nós estamos tendo até hoje a Lava Jato. E por que a origem, a base da investigação foi Curitiba? Porque o Alberto Youssef, ele morava em Londrina, Maringá, Londrina, e ele tinha um esquema de lavagem de dinheiro com doleiros. Ele era o doleiro dos doleiros, num lava-jato em Brasília. Daí é o nome da operação, né? E começou a se investigar justamente o Alberto Youssef. E daí ele fez uma colaboração premiada, entregou outros, e isso fez com que a competência para o início da investigação fosse atraída para Curitiba. Doutor, a Lava Jato tem várias fases, né? Nós estamos, então, agora em qual fase? Nós devemos estar perto da fase número 60. O fato de o juiz Moro ter saído, se aposentou, se retirou, né? Na verdade ele se exonerou, ele não pode mais voltar à judicatura, a não ser que haja uma nomeação como ministro do Supremo, né? Fora disso ele não tem mais condições de voltar à magistratura. Não sei que faça outro concurso, coisa que não vai acontecer. E a juíza que o seu lugar tomou, continua, né? Mas me parece que agora existe, digamos, um certo, não digo cansaço, mas um elástico que se esticou muito, que começou a perder, digamos assim, a sua capacidade... Elasticidade. A sua elasticidade ou a sua capacidade de ir mais além, né? Aí nós temos juízes em Brasília, com o caso do Walt Disney, no Rio de Janeiro, que é o Bretas que mandou prender o Temer, que continuam, digamos assim, como ponta de lança dessas operações, que tem um impacto muito grande na opinião pública. Embora, veja, a gente possa elogiar de um lado, né, essas operações, porque são operações que realmente dão a sensação a nós, da população, de que há um basta impunidade, mas de outro lado nós temos que entender também que muitas vezes esse atropelo em fazer as coisas não está de acordo com a Constituição. Por quê? Porque nós não podemos agir como vingadores, como justiceiros. Nós estamos acostumados a ver filmes, não é, de super-heróis ou de justiceiros, onde o povo
realmente quer isso, né? Uma intervenção imediata, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Batman, a hora que está acontecendo o crime, o sujeito vai lá e já liquida, já mata ou prende o sujeito. Quer dizer, essa imediatidade a justiça não tem. Até porque há os devidos processos legais. Exatamente. Então, é preciso entender o seguinte, a justiça não é vingadora, a pena não é vingança, não é simplesmente castigo. É preciso que se entenda que, mais do que combater o criminoso, é preciso combater o crime. Tanto é verdade que o Brasil, em 1990, vejam vocês, tinha 90 mil presos. Hoje o Brasil tem perto de 800 mil. E o que mudou em termos de segurança para a gente? Praticamente nada. Os homicídios continuam, aqui e acolá diminui, mas lá e em outro lugar aumenta. Não é? Os crimes são pouco investigados, a estrutura da polícia ainda é uma estrutura, digamos, arcaica, ou não tem essa perícia, não é? Eu digo perícia, a gente costuma ver esses seriados americanos, né? Prova de DNA, o Brasil tem isso, mas em pequena escala. E o judiciário também, ele precisa ser melhor estruturado. Mas eu vou deixar vocês perguntarem mais, vamos lá. Então agora, nas ruas, o apoio à Operação Lava Jato é grande. Para muita gente, a hora é de passar o Brasil a limpo. Tenho acompanhado, sim, e acho, né, que realmente tem que prender quem merece prender mesmo, entendeu? Quem fez errado tem que pagar mesmo, é isso aí. Nosso país já está muito ruim para ser roubado do jeito que é roubado, tá bom? Me deixa triste, imagina dois ex-presidentes presos por causa dessa operação. Eu acredito que tem que continuar, né? Porque tem que ter muita sujeira. E outra coisa, a gente tem que aprender política desde a escola. Nós não aprendemos política, então o brasileiro é desinteressado em política. Então, assim, é nossa culpa mesmo, porque a nossa formação não chama atenção para isso, né? O povo fica mais consciente, né? Até mesmo quando se trata de política, na época de votar em quem votar, isso é muito importante, nós estarmos acompanhando tudo isso, entendeu? Mas acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Acho que tem muita coisa passando batida aí que eles poderiam agir com mais contundência, né? Porque a roubalheira está demais. É um processo que é bem-vindo para o Brasil, porque nós temos que ter um país mais limpo, mais ético. Então, eu sou favorável. Necessário para o país, para acabar com a corrupção. Infelizmente, não tem outra palavra. Necessário que continue e que prenda quem tiver que prender. Então é isso aí, como a gente viu nos depoimentos, né, as pessoas estão acompanhando. Agora eu queria seguir a conversa pedindo para que o senhor faça uma explanação, até para quem está em casa entender melhor o que significa a colaboração premiada e em que casos ela se aplica. A colaboração premiada é um instrumento importantíssimo de investigação. Foi trazida para o Brasil das convenções internacionais de combate à corrupção. Em 2013, isso foi regulamentado. Se aplica basicamente nos casos em que a organização criminosa, e exceto o chefe da organização, os demais podem delatar. Quando delatam, eles colaboram com a justiça, só colabora, só delata quem faz parte da organização. Se há um terceiro que não faz parte, ele não vai colaborar, ele vai colaborar como testemunha. Então a colaboração premiada, ela permite que um membro da organização criminosa se apresente à justiça e, em troca de benefícios, como uma pena menor, ou cumprimento diferenciado, ou até mesmo um perdão, tudo a depender da qualidade e da quantidade da colaboração. Ele, então, se valendo desta possibilidade, se apresenta à justiça e diz tudo o que sabe, entregando provas, nomes, modos de operação. Sem essa colaboração premiada, a Lava Jato não teria atingido o estágio que atingiu. Vejam que a Lava Jato, embora ela tenha começado com muita vontade, o fato é que a justiça não vai adiante sem provas.
para você condenar alguém é preciso que haja provas. Tanto é verdade que, se há dúvida, essa dúvida é sempre em benefício do acusado. Não se condena na dúvida, só na certeza. Na dúvida, absolve-se. Mas, doutor Amarila, não pode ficar para a população uma impressão de que o Instituto da Delação Premiada está sendo tão utilizado no país que, às vezes, eu acho que o que fica para quem está em casa é talvez uma sensação de que, em muitos casos, pode ocorrer, né, da pessoa programar uma delação premiada já contando com o fato de que ela vai ser beneficiada. Pode acontecer, não há dúvida. A questão é que uma coisa é você fazer a colaboração, ir até a polícia ou ao Ministério Público, aos dois, entregar as provas, mas quem vai avaliar isso é o juiz quando for sentenciar. Então, muitas das colaborações, elas, num primeiro momento, se apresentam grandiosas, espetaculares, mas o juiz, lá na frente, depois de 2, 3, 4 anos, é que vai avaliar se o colaborador merece o prêmio que lhe foi prometido, ou seja, se ele efetivamente entregou o que prometeu. Então, é preciso que se entenda que isso não se faz do dia para a noite. Pode ser que haja gente mal intencionada, mas essas pessoas, elas não fazem um negócio como uma compra e venda à vista. Não é um toma lá da cá. Isso é algo que a pessoa apresenta e só depois de anos, 3, 4, 5, 6 anos, às vezes até mais, é que vai se dizer, olha, valeu a pena você ter seu prêmio, ou não valeu. Nós vemos aqui o caso do JBS, né, onde se busca agora anular a delação premiada. E quando se anula a delação premiada, não se anulam as provas que a pessoa aportou. Anula só o benefício. Prêmios, só os benefícios. Então, é preciso entender que, no tempo da justiça, isso se dá com o recurso a muitos critérios que a população fique tranquila. A justiça não é boba e não é enganada. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua a esclarecer as suas dúvidas sobre a Operação Lava Jato. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e você, telespectador, pode e deve participar da nossa roda de conversa aqui hoje com o advogado Niley Amarila. Doutor, tem uma pergunta então do Honorato do Santo Amaro. Sabemos que a nossa justiça é lenta. Como pode ser agilizado os julgamentos da Lava Jato? Agora mesmo, o ministro Moro apresentou ao Congresso um pacote com 19 medidas, entre as quais há várias, 3, 4, que visam exatamente isso. Coibir a demora judicial que de forma indireta beneficia o acusado na medida em que quanto mais ele é demorado a julgar, mais pode haver prescrição. E a prescrição o que é? É justamente a extinção da punibilidade ou a extinção da ação criminal pela passagem do tempo. Então é preciso estruturar o judiciário, fundamental, mas antes do judiciário tem a polícia que investiga. Então é preciso que se dê à polícia condições de investigar. Não só técnicas, como permitir que ela faça perícias, mas também condições estruturais em termos de preparação dessas pessoas, uma remuneração digna, um ambiente de trabalho que seja compatível e os equipamentos necessários. Então, se nós tivermos uma polícia bem estruturada, que possa investigar rapidamente, um judiciário melhor estruturado, que possa decidir rapidamente, nós teremos já uma grande parte do caminho para diminuir a criminalidade. Doutor Marília, na sua avaliação pessoal, existe já em Brasília uma disposição para mudar esse cenário? Olha, a questão é que não é só Brasília, não é? Porque a lei, mudar a lei é uma parte muito pequena. O que precisa é tornar a lei eficaz. Porque como é que você diminui a criminalidade? O primeiro aspecto é que você tem que ter na população a certeza da punição. Não adianta você, como nós tivemos nos últimos tempos aí, desde que o Código Penal brasileiro, na década de 40, passou a existir, nós tivemos 180 alterações. Todas
para endurecer, todas que eu digo 90%, para endurecer. Lei dos crimes hediondos, aumenta a pena, agora querem reduzir a menoridade, não é? Aliás, a maioridade. Não é? Ou seja, é sempre punir, e não diminui a criminalidade. Por quê? Porque é preciso, primeiro, que se tenha em mente que não adianta ter penas duras. Os Estados Unidos têm pena de morte. Nos estados em que ela é implementada, não houve diminuição de criminalidade. Nem dos crimes que são apenados com a pena de morte. O que precisa para diminuir a criminalidade, aqui eu vou ser rápido, é primeiro, ter a certeza da punição. Penas curtas, mas que sejam aplicadas. E sejam aplicadas rapidamente. Segundo aspecto, que haja, e aí nós vamos dizer que é uma prevenção primária, uma preocupação dos governos em tirar crianças das mãos dos criminosos. Crianças que fiquem na escola o período integral. E que haja uma preocupação socioeconômica com a periferia. Porque se nós, ou aqueles que vivem no centro da cidade, têm a sensação de segurança, duvido que as pessoas que vivem na periferia tenham a mesma sensação. Então, agora, por quê? Porque as pessoas ficam na rua. Muitas vezes as crianças não têm escola, ou a escola é só de manhã ou só de tarde. Então é preciso implementar período integral na escola. Isso é fundamental. E é preciso fazer com que os serviços do Estado, do município, da União, cheguem a essas periferias. Então, tudo se resolve mesmo na educação, né, doutor? Na educação. Tem mais uma participação, então. Bom dia. Se caso for aprovadas novas leis que foram enviadas ao Congresso, quais os impactos na Lava Jato? É o Tomás, do bairro Cidade Jardim. Olha, o Moro, que enviou essas mudanças, obviamente que quer preservar. E não só preservar, como encorpar a Lava Jato. Então, todas as medidas que foram enviadas, se é que ele está falando dessas medidas, são no sentido de melhorar, de encorpar e de manter a Lava Jato. A Lava Jato atinge diversos políticos e empresários de vários locais e países. Essas pessoas são encaminhadas somente para Curitiba? É o Wellington, do bairro Carandá. Não, na verdade, não é isso. A Lava Jato, como operação, ela acabou criando uma série, digamos assim, de sucursais, de filiais, de filhotes, não é? Abrindo outras investigações dela derivadas por causa de provas nelas ou de denúncias nelas levantadas em Brasília, Rio de Janeiro, em vários países da América do Sul, mas cada um julga o seu, correto? Temos aqui mais uma participação, é o Caio de Terenos. Por que a maior parte das notícias sobre Lava Jato envolve só a Petrobras? Porque começou lá. Não é? A Petrobras, para pagar as propinas, os empresários da Petrobras que trabalhavam lá para pagar as propinas para as pessoas da Petrobras, iniciaram o uso de doleiros. Roberto Costa, né? Paulo Roberto Costa, depois teve o Nestor Severo, e por aí foi, é por isso. Mas não é só a Petrobras, correto? O grande volume foi lá. Então tem mais uma participação, é o Juvenil, do bairro Santa Luzia. Será que a Operação Lama Asfáltica aqui em Mato Grosso do Sul é a nova Lava Jato? Olha, eu acho que em cada estado, obviamente, que por causa dessa repercussão da Lava Jato e do anseio popular de mudar as coisas, criou as suas operações. Tivemos no Tocantins, no Rio de Janeiro, onde 2 governadores estão presos. Aqui no Mato Grosso do Sul, a lama asfáltica é a nossa Lava Jato, na medida em que apura a prática de crimes no seio da administração pública com o pagamento de propina. Doutor Mari, em que casos parte desses julgamentos sobe para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal? Olha, sobe em 2 aspectos. Quando o investigado tem foro privilegiado... Um político, por exemplo? Algum político, ministro de Estado, tem foro lá. Né? Os deputados federais, os senadores, têm foro lá. Eu acho que esse foro privilegiado, eu sou completamente contra. Eu acho que isso é totalmente antirrepublicano. Né? Por que alguém é mais igual do que eu em relação à aplicação da lei? Isso não tem sentido. Sobretudo quando se apura a prática de crime comum. Isso está previsto no pacote do ministro Moro? Está previsto a diminuição, mas não a extinção, correto? Então, ou quando essas pessoas, em razão do cargo que ocupam, elas devem ser processadas por previsão constitucional no Supremo ou no STJ, como é o caso dos governadores de estados,
ou então, quando chega lá o julgamento em grau de recurso extraordinário, o que é muito difícil. Agora a participação do Carlos da Vila Sobrinho. Como se poderia dilatar o prazo de prescrição de crimes, principalmente no caso da Lava Jato? Obrigado por sua participação, Carlos. Bom, primeiro é preciso entender que a lei penal não retroage, é só para beneficiar o réu. A gente pode diminuir os prazos de prescrição no Código Penal, mediante lei aprovada Mas pelo que Congresso. seriam válidos? Não, esse se diminuir, alcança todo mundo. Se aumentar, só vale para os crimes praticados a partir de agora. Compreendeu? Então Entendi. não tem como você aumentar hoje para punir quem já cometeu o crime. Como é o financiamento? Que dinheiro financia a Lava Jato? Olha, o Poder Judiciário e o Ministério Público têm orçamentos enormes. É o dinheiro de lá. E agora, embora isso tenha caído, lá nos Estados Unidos a Petrobras foi condenada a pagar uma multa de 2,5 bilhões de reais. E esse dinheiro ia para a fundação do Ministério Público, justamente para fomentar a Lava Jato. Isso foi vedado pela Procuradoria-Geral da República, e me parece que corretamente, mas o dinheiro que financia a Lava Jato é o do duodécimo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Tem uma participação do Pedro Render Júnior, do Sayonara. Um ponto importante é o resgate e retorno desse dinheiro que está lá fora e também de multas. Mas isso é pouco noticiado ou essa é outra dificuldade da operação? Não é. Eu acho que é bem noticiado. O problema é que é pouco dinheiro. Vejam vocês que em 2015, segundo cálculos de uma organização que combate aí a criminalidade, o Brasil perdeu 285 bilhões de reais, 4,4% do seu PIB, só por causa da criminalidade. Vale dizer, de cada 20 reais que o Brasil produziu, R$1 se perdeu por causa da criminalidade. Em termos de 90 bilhões foram gastos com investimentos, 60 bilhões na área de, digamos assim, segurança privada, e por aí vai. Então, na verdade, o dinheiro que se arrecada depois com multa e apreensão de bens, produtos do crime, é pouco em relação a isso. O tratamento dado às empresas, no sentido do julgamento da Lava Jato, ele é diferente para pessoas físicas? Sim, só no Brasil o crime só vai ser processado criminalmente as pessoas físicas. Entendi. As pessoas jurídicas, elas são objeto de ações de improbidade, tem uma fiscalização muito dura do CAD, da CVM. Sim, mas e os acordos de leniência? Então, os acordos de leniência são feitos pelas empresas. É o mesmo acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada, por exemplo, JBS, os seus dirigentes fizeram colaboração premiada. JBS fez acordo de leniência. Tem uma participação agora da Marta, do Carandá. Essa nova fase do judiciário, comandos e desmandos dos juízes, não enfraquece a operação? Olha, eu acho que, na verdade, quando se fala em mandos e desmandos, se fala no seguinte: o judiciário, a gente diz assim, que toda decisão tem que ser cumprida, mas toda decisão é recorrível. Então, se eu estou insatisfeito, o que o Temer fez, Bretas mandou prender o Temer, impetrou um habeas corpus, foi concedido o habeas corpus, ele está solto. Mas isso não significa que há um enfraquecimento. Isso é próprio da evolução do processo. O processo é uma marcha, um conjunto de atos que culminam sempre no fim. Mas, doutor Amarílio, o senhor não acha que isso, o caso específico que o senhor citou agora do Temer, isso não acaba passando para a opinião pública uma imagem negativa, no sentido que a justiça prende e aí o advogado de defesa solta? Não, porque a prisão, quando se trata de prisão temporária ou prisão provisória, quando não há ainda a condenação, ela é para durar pouco mesmo. Ela não é para ser... Você só tem essa condenação definitiva depois da sentença. No caso do Temer, não tinha havido nem denúncia. Então, a prisão nesses casos, ela é excepcionalíssima. Agora tem mais uma participação, vou pedir rapidinho, doutor, que o nosso tempo está terminando. Bom dia, é o Fábio Silva do Monte Castelo. Inicialmente, parabéns pelo programa, muito obrigada, Fábio. Na sua opinião, caso o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro não seja aprovado, a operação pode perder a força ou já está consagrada e consolidada pela visibilidade que alcançou? Rapidinho, doutor.
a segunda parte da pergunta está correta. Eu acho que não perde força, ela já está consolidada e daqui para frente ela vai ter um efeito multiplicador. Muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui com a gente, falando sobre a Operação Lava Jato. Eu que agradeço, um abraço a todos. Tá certo. Chegamos ao fim de mais um Panorama MS. Um super agradecimento pela sua companhia e participação. Às 6 da tarde, hoje, tem reapresentação aqui na TV Cultura e também no canal 15 da NET. Perdeu alguma edição anterior? Não tem problema. Tá tudo lá no canal do Portal da Educativa no YouTube. Curta e compartilhe também os conteúdos do Panorama MS no Facebook e no Instagram. Tenha uma ótima semana. Até amanhã. Um ótimo dia para você. Nesta quarta-feira vamos falar sobre o autismo. Você já pode começar a enviar perguntas e comentários através do nosso WhatsApp 67 99106 0300. Participe. Agora você fica com o Giro do Esporte apresentado por Eva Regina. Até amanhã. Tchau.